Agora que nós já montamos o nosso cabeçalho, a gente já pode fazer a primeira seção do nosso site, que é a nossa galeria de fotos. Como é que a gente vai fazer isso? Vai ser bem simples. E para isso, a gente vai utilizar aquelas propriedades Flexbox que a gente criou. Ou seja, aqui então eu vou definir uma classe Flexbox e aqui eu vou definir os tamanhos das minhas fotos. Ou seja, classe, eu quero que em tela grande tenha 3 fotos por linha. Em tela média eu quero que tenha 2. E em tela pequena pode ser 2 também. Olha só, já começou a se posicionar, mas está tudo errado ainda. O que a gente vai fazer? Agora que a gente já atribuiu as nossas classes, eu vou colocar aqui um ID galeria, para a gente poder identificar a nossa section. Vamos identificar a nossa section. Quero galeria. Vou definir um max width de 800 pixels. E vou definir uma margem. Quando a gente coloca assim, ó, margem 0 alto, a gente consegue centralizar o nosso elemento. Então tá vendo aqui as barras azuis, ó, são a nossa margem. E aqui tem 800 pixels de largura a nossa section da galeria. Aqui eu vou definir galeria e as divs que tem dentro da galeria. Eu vou querer que elas tenham máximo de altura vai ser 55 pixels. Com isso, olha só, eu já consegui fazer um quadriculado aqui. Eu não quero que a imagem extrapole o tamanho da nossa div. Com isso, eu posso usar a propriedade overflow. Com a propriedade overflow, a gente define o valor hidden. Ele esconde tudo que extrapola o tamanho do nosso elemento. Ou seja, as fotos são muito grandes, ele acaba cortando as fotos. Mas eu quero ver as fotos. Então o que a gente faz? A gente vem em galeria, as divs que tem dentro e as imagens que tem dentro das divs. Vou definir a imagem como largura de 100% e altura de 100%. Isso vai resolver. Neste caso, como as imagens são proporcionalmente parecidas, uma ou outra vai achatar ou vai esticar, mas não vai ficar tão discrepante. Uma coisa que eu tô vendo aqui é que eu tinha planejado essa galeria com bordas arredondadas. Só que eu tô vendo desse jeito assim, parece que ficou muito mais agradável. Então eu não vou mexer, eu vou deixar com esse quadriculado mesmo. Aí a gente tem aqui, quando passa o mouse por cima, ele aparece o nome da montadora. Então como é que a gente vai fazer isso? A gente vai utilizar um pseudo-elemento. Ah, mas o que é um pseudo-elemento? O pseudo-elemento é um elemento que é criado através do CSS. É um elemento que não existe em HTML, mas quando o CSS é interpretado, ele cria esse elemento para a gente. Ou seja, eu vou criar aqui, ó, ele vem logo depois da div, galeria, div, e aqui a gente coloca after, vai ser um elemento posterior. Existe tanto o after, que é para criar elementos depois de todo o conteúdo, como também o before. Eu vou utilizar o after aqui neste momento. Para que um pseudo-elemento funcione, a gente precisa ter a propriedade content, que é valor, definida. Nem que seja para ela ser vazia assim. Eu vou criá-la primeiro vazia e depois eu vou atribuir um valor para ela. Eu vou definir aqui position, relative, e aqui no nosso pseudo-elemento eu vou definir position absolute, porque eu quero que ela apareça por cima da imagem. Ela vai ter largura width de 100%. Por que ela vai ter largura de 100%? Lembra que esses valores relativos são relativos ao elemento pi? Como o pseudo-elemento vai estar dentro da div da imagem, ele vai ter apenas 100% dessa largura aqui, ó. É essa largura que ele vai ter. De altura vai ter 100% também. E cor de fundo, background color, vamos ver lá aqui. Vai utilizar esta cor. Eu vou copiar ela aqui. E ela vai vir, como eu já tenho uma opacidade aqui, ela já veio como RGBA, tá vendo? E olha só, elas já estão aparecendo aqui pra gente em cima. Só que tem um problema, eu não quero que ela apareça sempre. Então a gente vai definir, para ter um efeito, a gente pode definir como opacidade 0. Ah, mas como assim opacidade 0? Pelo seguinte, eu vou mostrar uma nova propriedade transition. A propriedade transition, ela cria animações quando existe alguma alteração desses elementos. Ou seja, o que a gente vai fazer? Tá vendo que aqui, e essas alterações normalmente são com valores calculáveis, de uma cor para outra cor, de um tamanho para outro. É preciso ser possível calcular essa transição. Por isso que eu coloquei opacidade 0, porque é um valor numérico. Porque na hora que eu colocar aqui, ó, galeria, div, aí na div eu vou colocar uma pseudoclasse, que é quando o mouse estiver sobre o elemento, ele vai vir no pseudo elemento after
e vai trocar, vai sobrescrever essa propriedade que eu vou colocar, opacidade, como 1. Ou seja, quando a div, o mouse estiver sobre a div, essa propriedade que era 0 aqui vai ser sobrescrita por essa que é 1. Vamos ver se vai funcionar? Bom, tá funcionando, mas não tá gerando transição. Provavelmente porque a gente vai ter que colocar então essa transição aqui, ó. Vamos ver? Isso, ó. Agora sim. Mas tá vendo que tá aparecendo sem o nome da montadora, igual a gente queria? O que que a gente faz? Como cada elemento vai ter o seu nome diferente, a gente pode fazer isso aqui, ó. Aqui no Jack, por exemplo, a gente pode criar atributos, desde que ele comece com o nome data. Se a gente colocar data no nome de um atributo, a gente pode colocar qualquer nome para frente. Então eu vou pôr data montadora igual a Jack. Então eu vou fazer a mesma coisa para essas aqui. Data montadora igual a Tesla. Data montadora igual a Fiat. Data montadora igual a Honda. Data montadora igual a Chevrolet. E data montadora igual a Ford. Por que eu preferi criar esse atributo? Porque aqui no CSS, aqui em conteúdo, existe uma função bem legal que chama atributo, attr. Quando eu coloco essa função e defino o nome do atributo que eu quero buscar, ele vai lá e busca o valor para mim. Então eu vou colocar data montadora e vai trazer como texto para mim. Quer ver? Olha lá, Jack, Tesla, Fiat, Ford, Chevrolet e Honda. O que a gente precisa fazer? A gente só precisa definir um display flex e definir justify content center e align itens center para centralizar verticalmente e horizontalmente nosso texto. Olha só, agora sim, nosso texto já está alinhado, centralizado no nosso elemento. Ele vai estar em negrito e 30 pixels. Ou seja, aqui eu vou colocar, para deixar uma fonte negrito, existe a propriedade fonte height. E a fonte height, ela trabalha em valores numéricos, não em negrito, regular. Até existem essas propriedades aqui, só que elas são mais limitadas. O valor regular, ele é 400, é o padrão. 300 é mais fino e 700 é o negrito. Então a gente vai trabalhar negrito, a gente vai deixar em 700. E o tamanho da fonte está em 30 pixels. Trabalhando naquele valor relativo, a partir do 20 pixels, quanto que vai ser 30 pixels? Vai ser 1.5 em. Então a gente vem aqui e coloca 1.5 em e salva. Vamos lá ver? Olha só. Justamente igual está no nosso layout. A única diferença é que eu vou colocar esse marrom mais escuro aqui. Vamos ver se a gente consegue colocar. Basta vir aqui, colocar color e colar. Vamos ver se ficou bom. Não. Vamos deixar então no cinza. 70, 70, 55. Bem melhor. Tá feita a nossa galeria, então essa aula fica assim. Curta o vídeo, se inscreva no canal, siga a gente no Instagram e no Facebook. E na próxima aula a gente vai fazer o gráfico dos modelos mais vendidos.